Paz do Senhor, para as irmãs que estão me assistindo, para você, meu amigo, que você tenha um dia abençoado e que essa palavra possa entrar no seu coração nesse dia e que nós possamos juntos aprender mais do Senhor Jesus. Amém? Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por esses momentos em que vamos passar na Tua presença. Pai, a Tua palavra que vai ser explicada. Usa-me conforme a Tua vontade, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, entre no coração de cada um e conforte, e ensina, Pai, e lhe traga essa palavra de maneira especial em cada coração, confortando, dando entendimento, sabedoria, revelando aquilo que o Senhor quer para cada uma de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero ler aqui com você Malaquias 3 e 6. Malaquias 3, 6. Só a parte principal, que diz assim: pois eu, o Senhor, não mudo. Mais uma vez, pois eu, o Senhor, não mudo. Olha que palavra abençoada que o Senhor Jesus está falando para mim e para você nesse dia. Que Ele não muda, que Ele continua sendo o mesmo, desde o princípio até o fim. O nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, não muda. Às vezes a gente passa por algumas dificuldades, alguns problemas na vida e às vezes a gente acha, onde está esse Deus que eu tanto peço e nada acontece? Será que Ele mudou? Será que Ele não atende mais os meus pedidos, as minhas necessidades? Tantas aflições que a gente passa, que a gente entrega na mãos do Senhor, mas parece que nada acontece, então a gente duvida que tem um Deus que cuida, né? Quantas e quantas vezes eu já duvidei. Será que esse Deus está me ouvindo? Será que aquilo que Ele me prometeu, que ainda não realizou, Ele já não vai mais realizar? Ele mudou de ideia, né? Como nós, humanos, pecadores, errantes, falhos, que a gente promete e não cumpre, a gente muda a cada estação os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos querer. Olha, se Deus fizer isso, eu vou agora andar desse jeito. E passa um tempo, você já não está mais cumprindo aquilo que prometeu. Mas o nosso Deus não é assim. Eu venho falar para você que o nosso Deus não muda e Ele não mente. Eu quero ler também aqui com você em Salmos 102, o 25 e o 27, que diz assim: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como uma vestimenta. Tu os mudarás como roupa, e assim ficarão. Mas tu é o mesmo, e os teus anos não terão fim. Ou seja, Deus não muda, Ele continua sendo o mesmo. O sol pode envelhecer, a terra pode envelhecer, mas aquele que criou os céus e a terra, Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo. Em Números 23, 19, já deixei aqui tudo mais separadinho, fica mais fácil, que eu já perdi também. Vamos lá, Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso tenho ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Olha aqui mais uma prova na palavra do Senhor, que Deus não mente e não muda. Se Ele te prometeu e se ainda não realizou, é porque ainda não foi tempo. Mas não que Ele te mentiu, não que Ele disse que não vai mais realizar. Olha, agora eu te prometi, mas como passou o tempo, agora eu não vou fazer mais. Esse não é o nosso Deus. O Deus que eu sirvo e o Deus que você serve e o Deus que você ainda não conhece, para você que ainda não conhece desse Deus que eu estou te falando, é um Deus que não muda a cada situação, a cada verão, a cada estação. É aquele que te prometeu e Ele vai até o fim para cumprir. Se você tem promessa e se você está debaixo da vontade dEle,
Ele vai cumprir. Para ele, um dia é como se fosse um ano, ou um mês, ou um minuto. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Nós, né, contamos ali no relógio. Nossa, faz 5 minutos que eu liguei com aquela pessoa, ela não me respondeu. Faz 10 minutos, faz um ano. E o Deus que a gente serve, o tempo dele não é através de um relógio. O relógio dele é diferente. E nós temos que compreender isso e viver. Então, se você está aí hoje no seu canto, agoniada, chateada, desanimada, né? Porque não aconteceu ainda, eu venho te dizer que nosso Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo. Deus não muda. Ele não muda os seus pensamentos por causa da sua situação, até mesmo por causa dos nossos erros, né? Da nossa rebeldia. Olha, Deus prometeu, mas eu fui rebelde, então Ele não vai mais me dar. Não. Ele não vai te dar ainda porque ainda não chegou a hora. Ele está esperando você, sim, né? Consertar esses erros para receber a bênção que precisa. Porque que adianta Deus te dar uma bênção se você está em meio à tribulação, se você não está nem ouvindo a voz dele direito, não está fazendo a vontade, você vai pegar essa bênção e vai destruir. Então, por isso que às vezes demora um pouco mais. Mas não porque ele mudou, é porque ainda não há tempo, porque Deus não muda. Eu quero que você frise bem isso na sua mente nesse dia. Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo lá no princípio, que criou todas as coisas. E será até o fim. Lá em 1 Samuel 15, 29, diz assim. 1 Samuel 15, 29. Além disso, o glorioso de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. Também quero ler em Hebreus. Hebreus 1, do 1 ao 12. Hebreus 1, desculpa, do 10 ao 12. E também diz: Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, são obras de tuas mãos. Eles serão destruídos, mas tu permanece e todos eles envelhecerão como roupa, e como um manto os enrolará, e como uma roupa serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim. Ele é o princípio e o fim. Foi ele que fundou todas as coisas. E lá no fim, né, quando aquele rolo será enrolado, né, a terra será enrolada como se fosse um rolo, ele continuará sendo o mesmo Deus. Em Hebreus também 13, 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Apocalipse 22 e 13. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Todos esses versículos da palavra do Senhor diz que ele não muda, que ele é o mesmo lá no começo e será o mesmo até o fim, até mesmo quando essa terra não existir mais, quando estiver lá na glória, no outro novo céu, uma nova terra, ele continuará sendo o mesmo Deus. Deus não muda por causa de cada estação, cada situação, cada momento que você está passando, cada desespero, né? Ele continua sendo o mesmo Deus. Se ele te prometeu, ele é Deus para cumprir. Se está difícil, continua perseverando, lutando, confiante que esse Deus que você ajoelhou, que você entregou, que você confiou, né? As suas petições, as suas atribulações, despejou sobre ele as suas necessidades, ele continua sendo o mesmo Deus. Deus não muda. Ele é o nosso Pai, nosso Deus eterno. Confia nele e ele tudo fará. Aquietai-vos o seu coração e sabeis que ele é Deus. Aquieta hoje, continua perseverando, continua sabendo que esse Deus está olhando, está velando, está cuidando de você. Ele não muda. Deus sempre continuará sendo o mesmo. Às vezes, a gente até se acha tão longe. Eu mesma, às vezes eu oro, eu falo assim,
Nossa, Deus, será que o Senhor está me ouvindo? O Senhor é tão grande, sou tão pecadora, tão pequena, tanta gente aí que é tão, né, que é muito mais, eu falo assim, que está mais chegado com Ele do que eu. Será que o Senhor está me ouvindo? E Ele, lógico que está ouvindo, Ele é seu pai. Você que é mãe, você que é pai, você sabe, você pode ter 5 filhos, 10, 20, cada um é de uma maneira, cada um é de um jeito, cada um tem um abraço mais apertado em você, outros nem te abraçam, falam, oi mãe, né? Bom dia. Outros te ligam toda hora, te mandam mensagem, quer te abraçar, o outro te liga uma vez no mês, mas você tem diferença de amor, né? Você ama mais um do que mais outro. A diferença é que aquele que te tá mais perto, te busca mais, você tem um relacionamento melhor com ele. E assim é nós com o nosso Deus. Se você buscar mais o nosso Deus, você vai ter um relacionamento melhor com ele, mais intimidade com ele. Essa é a diferença só. Mas ele não vai ouvir aquele que quase não tem intimidade, mas que ama ele da mesma forma, que procura, que busca. Qual é o filho, né, que te busca, que te procura, que você não vai ajudá-lo? E assim é nosso Deus, que é o nosso Pai. Em qualquer situação, mesmo você sendo filha, e você sentindo que você é filha, que você tem um pai que não muda a cada situação. Nós, humanos, mudamos, né? Nós somos diferentes, mas o nosso Deus não. Então não esqueça que você tem um pai que cuida de você a todo momento, em qualquer situação, mesmo que aquela situação que você esteja passando, fala, não é possível que Deus não está vendo isso, né? Tem momentos da vida da gente que é difícil carregar. Você fala, não é possível que Deus não está me vendo, eu estou orando, eu estou pedindo e não vejo saída. Quantas vezes eu orei assim, às vezes em meio a tantas dificuldades, você não vê saída. E a gente fala, Senhor, será que não está vendo? Para o Senhor é tão fácil. Quantas vezes eu orei assim? O Senhor é tão fácil, basta o Senhor fazer isso, isso, aquilo. O Senhor não precisa nem vir até aqui, daí de cima, o teu poder é grande. Por que que não faz? Porque nosso Deus conhece lá no fundo. A gente está vendo essa situação aqui, no presente, no momento. Mas o Deus que eu estou falando para você, que não muda, é aquele que vai lá atrás, lá na frente. Então, que você fique com essa palavra, que Deus te abençoe. E saber que esse Deus que eu estou te falando é o seu Pai e é o meu Pai. E você pode confiar. Se Ele te prometeu, Ele vai te cumprir. Deus não muda. Quem muda são as situações e nós que fazemos de uma maneira errada. Mas o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir até o fim. Confia nessa palavra e descanse no Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe seu dia.